Sistemas lineares, parte 3. Precisamos observar que esses métodos apresentados são eficientes para equações mais simples, com poucas variáveis. Para equações mais complexas, temos a lei de Cramer, que é o método que nós estudaremos agora. Para a resolução desse método, seguiremos uma sequência de passos. Então, nós vamos fazer 3 passos, onde o primeiro passo vai determinar se nós vamos para o segundo passo ou se nós paramos por ali. Então, o primeiro passo é calcular o determinante da matriz dos coeficientes. Se o determinante for diferente de zero, nós vamos para o segundo passo. Agora, se o determinante for igual a zero, nós não podemos resolver por lei de Cramer. Nós temos que resolver por outro método. Tá? Então, nós só vamos conseguir resolver por lei de Cramer se nós tivermos o determinante diferente de zero. Passo 2. Na matriz dos coeficientes, substituir para cada incógnita a sua coluna pela matriz dos coeficientes independentes e então calcular seu determinante. E o passo 3, para encontrar o valor da incógnita, divida o passo 2 pelo passo 1. Vocês podem não ter entendido como vai ser realizado esses 3 passos, porém fiquem tranquilos que agora nós vamos fazer 2 exemplos e vocês vão ver como esses 3 passos são aplicados. Porém, eu gostaria que vocês anotassem esses 3 passos e conforme eu for resolvendo os sistemas de equações lineares, vocês vão acompanhando passo a passo o que eu estou fazendo. Exemplo 1. Resolva o sistema 2x mais 3y igual a 1, que é a nossa equação 1, e 3x mais y igual a 6, que é a nossa equação 2. Então, vamos para o passo 1, que é calcular o determinante da matriz dos coeficientes. Antes de calcularmos o determinante das matrizes dos coeficientes, vamos ver o que é uma matriz dos coeficientes. Os coeficientes da matriz são os valores que acompanham as variáveis, que aqui, no caso, são 2, 3, 3 e 1. Com eles, formaremos a matriz dos coeficientes, a qual chamaremos de D. Observa-se que os coeficientes desse sistema nos dão a seguinte matriz. Então, temos uma matriz D, e através dos coeficientes do sistema, nós chegamos na seguinte matriz. Prestem atenção, esses são os nossos coeficientes. Então, o primeiro coeficiente é 2, então nós vamos colocá-lo nesse primeiro espaço da nossa matriz. O nosso segundo coeficiente é 3, então nós vamos colocá-lo nesse segundo espaço da matriz. O nosso terceiro coeficiente é 3 também, e então nós vamos colocá-lo nesse terceiro espaço da matriz. E o nosso quarto coeficiente é 1, que nós vamos colocá-lo nesse quarto espaço da matriz. E observem que aqui é o coeficiente dx da nossa primeira equação, aqui é o coeficiente dx da nossa segunda equação, aqui é o coeficiente dy da nossa primeira equação, e aqui é o coeficiente dy da nossa segunda equação. Então, vocês podem organizar a matriz de vocês da seguinte maneira. Uma coluna é de coeficientes dx, a outra coluna é de coeficientes dy. E se vocês tivessem uma terceira variável z, que vai ser no caso do exemplo 2, vai ser uma coluna também somente para os coeficientes dz. E aqui observem uma coisa, que a primeira linha é a matriz dos coeficientes da primeira equação. A segunda linha é a matriz dos coeficientes da segunda equação. Então é organizado. As colunas são de acordo com as variáveis e as linhas são de acordo com as equações. Então, calculando o determinante, temos que o determinante da nossa matriz 2, 3, 3 e 1 é igual a menos 7. Vocês já aprenderam a calcular determinante de uma matriz na aula de matrizes e determinantes. Então, quem não lembra, retorna lá naquela aula e dê uma olhada. Então, nós sabemos que menos 7 é diferente de zero. Então, como menos 7 é diferente de zero, nós podemos passar para o passo número 2. Qual é o passo número 2? Na matriz dos coeficientes, substituir para cada incógnita
a sua coluna pela matriz dos coeficientes independentes e então calcular seu determinante. Então tá, aqui nós temos a matriz dos termos independentes e a substituição. Então primeiro vamos entender o que é a matriz de termos independentes. A matriz de termos independentes é aquela formada pelos valores após a igualdade. Observando o sistema, temos a seguinte matriz. Então nós temos a matriz I, que nós podemos chamar de qualquer outro nome, né? Menos de D, porque nós já chamamos de D a matriz dos coeficientes. Então, temos os termos independentes, que são 1 e 6, que são esses dois termos em verde. E como nós vamos organizá-los da matriz? Da mesma forma que eles estão organizados no sistema, 1 e 6. Então, observem que nessa primeira linha é o coeficiente da primeira equação, e na segunda linha é o coeficiente da segunda equação. Agora, no mesmo passo 2, vamos fazer a substituição e matriz dos termos independentes. Então, o que nós vamos fazer? Agora iremos fazer as substituições, onde acharemos os valores de dx e dy. O que são dx e dy? Dx é o valor da determinante da matriz D quando a matriz dos coeficientes é substituída no lugar da coluna dos coeficientes dx. E o dy é o determinante da matriz D quando a matriz dos termos independentes é substituído na coluna dos coeficientes dy. Então vamos encontrar dx e vocês logo entenderão o que é dx e o que é dy. Então, 1 e 6 e a segunda coluna é formada por 3 e 1. De onde saiu esse 1 e 6? Como eu já disse para vocês, o que é a matriz dx? É a matriz D quando eu substituir a matriz dos termos independentes na coluna dos coeficientes dx. Nós já vimos que a coluna dos coeficientes dx era a primeira coluna. Lembra quando eu disse para você sobre a organização das linhas e colunas da nossa matriz? Então, nós temos que a matriz dos coeficientes é igual a 1 e 6, né? É uma matriz coluna. Então, nós substituímos aquela matriz coluna no lugar da coluna dos coeficientes de x. Então, nos formou a matriz 1, 3, 6 e 1. Então, calculando o determinante, temos que é igual a menos 17. Agora vamos encontrar a matriz dy. O que nós faremos para encontrar a matriz dy? Nós substituiremos a matriz dos termos independentes, que é uma matriz coluna, na coluna dos coeficientes dy. Então a nossa matriz vai ficar 2 e 3, que é a coluna dos coeficientes dx, e 1 e 6, que é a nossa matriz dos termos independentes, substituída na coluna dos coeficientes dy. Então, calculando o determinante, temos que dy é igual a 9. Então, agora vamos para o terceiro passo, que é a resolução da incógnita. Então, nosso terceiro passo, quando nós vimos lá no slide em que nós definimos os 3 passos para resolver por lei de Cramer, o nosso terceiro passo é: para achar o valor da incógnita, basta dividir o passo 2 pelo passo 1. E é o que vamos fazer agora. O que foi o passo 1? Foi encontrar o determinante da matriz dos coeficientes do nosso sistema. E o passo 2 foi encontrar o determinante da matriz dx e o determinante da matriz dy. Então, achamos nos passos anteriores os valores de d, dx e dy. Para finalizar o problema, temos que x é igual a dx sobre d, y é igual a dy sobre d, onde dx é o valor da determinante da matriz dx e dy é o valor do determinante da matriz dy, e d é o valor do determinante da nossa matriz dos coeficientes. Sendo assim, temos que x é igual a menos 17 dividido por menos 7, então x é igual a 17 sobre 7. Y é igual a 9 dividido por menos 7, então y é igual a menos 9 sobre 7. Logo, a solução para o sistema é x igual a 17 sobre 7 e y é igual a menos 9 sobre 7. Ou, em outra notação, nós podemos escrever dessa forma,
que é a mesma coisa que estar dizendo que x é igual a 17 sobre 7 e y é igual a menos 9 sobre 7. Se vocês quiserem conferir, basta substituir os valores de x e y nesse sistema e vocês verão que esses dois valores vão satisfazer essas duas equações. Exemplo 2. Resolva o sistema. Então temos as equações 3x menos y mais e igual a 4, que é a nossa primeira equação, x mais y mais e igual a 6, que é a nossa segunda equação, e 2x mais y menos 2e igual a menos 2, que é a nossa terceira equação. Aqui nesse exemplo vocês podem perceber que nós temos 3 incógnitas e 3 equações. Então iremos seguir os mesmos passos do exemplo anterior, porém com uma incógnita a mais. Logo, vamos achar a matriz dos coeficientes. Então temos a nossa matriz D, que vai ser a matriz dos nossos coeficientes. Então vamos organizar essa nossa matriz D. Então temos 3, 1 e 2, que é a coluna dos coeficientes de x, menos 1, 1 e 1, que é a coluna dos coeficientes de y, e 1, 1 e menos 2, que é a coluna dos coeficientes de z. Prestem atenção também que a primeira linha são os coeficientes da primeira equação. A segunda linha são os coeficientes da segunda equação. E a terceira linha são os coeficientes da terceira equação. Vamos calcular o determinante agora da nossa matriz D. E temos que o determinante é igual a menos 14. Vocês também já aprenderam a calcular o determinante de matriz 3 por 3 na aula de matriz de determinantes. O segundo passo agora. Então, vamos encontrar a matriz dos termos independentes. Então, temos que a matriz do termo independente chamamos de matriz I, né? Então, é igual a 4, 6 e menos 2. Isso é uma matriz coluna, onde 4 é o termo independente da primeira equação, 6 é o termo independente da segunda equação e menos 2 é o termo independente da terceira equação. E, respectivamente, estão na primeira, segunda e terceira coluna por causa da ordem das equações, que segue a mesma ordem da matriz dos coeficientes e a mesma lógica também. E agora, ainda no segundo passo, vamos encontrar os determinantes das matrizes dx, dy e dz. Então, temos a matriz dx, que é a nossa matriz D, porém com a matriz dos termos independentes substituída na coluna dos coeficientes dx. Então, temos 4, 6 e menos 2, que é a nossa matriz dos termos independentes, substituída na coluna dos coeficientes dx, menos 1, 1 e 1, e menos 1, 1 e menos 2, que é a coluna dos coeficientes de y e z, respectivamente. Então, calculando o determinante, temos que o determinante de dx é igual a menos 14. Agora vamos calcular o determinante de dy. Então, nós vamos substituir a matriz dos termos independentes na coluna dos coeficientes de y. Então, temos a coluna dos coeficientes de x, que é igual a 3, 1 e 2. A coluna dos coeficientes de y, que é substituída pela matriz dos termos independentes. Então, a segunda coluna vai ser 4, 6 e menos 2. E a nossa terceira coluna, que é a coluna dos coeficientes de z. Então, calculando o determinante dessa matriz, temos que dx é igual a menos 28. E agora, encontrando a matriz dz, que é a matriz D, porém com a matriz dos termos independentes substituída na coluna dos coeficientes dz. Então, temos a primeira coluna, que é a coluna dos coeficientes dx, a segunda coluna, que é a coluna dos coeficientes de y, e a terceira coluna, que é a matriz dos termos independentes, substituída na coluna dos coeficientes dz. Calculando o determinante, temos que dz é igual a menos 42. Então, no terceiro passo, temos que x é igual a dx sobre d, y é igual a dy sobre d, e z é igual a dz sobre d. Logo, x é igual a
menos 14 dividido por menos 14, que por si é igual a 1. Y é igual a menos 28 dividido por menos 14, que por si é igual a 2. E Z é igual a menos 42 dividido por menos 14, que por si é igual a 3. Portanto, a solução para o sistema é x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3. Ou em outra notação, nós podemos escrever dessa forma, que é a mesma coisa que dizer que x é igual a 1, y é igual a 2 e z é igual a 3. E como eu já disse para vocês, se d fosse igual a zero, nós não poderíamos ter resolvido esse sistema linear pelo método de Cramer. Nós teríamos que ter arrumado outro método para resolvê-lo. Agora veremos classificação de sistemas lineares. Existem 4 formas de classificarmos o sistema linear, que são eles: sistema possível e determinado, sistema possível e indeterminado, sistema impossível e um sistema homogêneo. Então vamos começar vendo sistema possível determinado, onde podemos substituir pela sigla SPD. Sistema possível determinado é aquele que possui uma única solução para as incógnitas do sistema linear, ou seja, possui apenas uma solução que satisfaz todas as igualdades. Então, exemplos. Exemplo A. Temos o sistema linear que é x mais 2y igual a 8 e 2x menos y igual a 1, onde a única solução é x igual a 2 e y igual a 3. Então, esse é um sistema possível, por quê? Porque nós encontramos apenas uma única solução que satisfaça as duas igualdades. Se vocês quiserem conferir se a solução é essa mesmo, é só vocês aplicarem um dos 4 métodos de solução de um sistema de equações lineares que nós já estudamos. Exemplo B. X mais y é igual a 5 e x menos y é igual a 3. Onde a única solução é x igual a 4 e y é igual a 1. Então, também é um sistema possível determinado. Sistema possível e indeterminado, ou SPI. Sistema possível e indeterminado é aquele que possui infinitas soluções, podendo as incógnitas assumirem inúmeros valores. Sendo assim, não pode-se determinar uma solução para o sistema linear. Então, no sistema possível e determinado, nós tínhamos que era possível encontrar uma solução e nós chegávamos em apenas uma solução para o nosso sistema. No sistema possível e indeterminado, é possível encontrarmos uma solução, porém não temos uma solução determinada. Por quê? Porque nós conseguimos encontrar inúmeros valores para as incógnitas que nós temos no nosso sistema que satisfaçam as igualdades. Portanto, não existe uma solução determinada. Exemplos. Exemplo A. X mais y é igual a 3 e 2x mais 2y igual a 6. Onde as soluções são 2 e 1, ou 3 e 0, ou menos 2 e 5, e assim por diante. Então, nós não temos apenas uma solução que satisfaça esse sistema de equações lineares. Portanto, ele é um sistema possível e indeterminado. Porque se vocês pararem aqui e substituírem os valores nesse sistema de equações lineares, vocês vão ver que todos esses conjuntos de valores satisfazem o nosso sistema. Exemplo B. X mais y é igual a 4 e 0x menos 0y é igual a 0. Onde as soluções são 4 e 0, ou 3 e 1, ou menos 2 e 6, e assim por diante. Também é um sistema possível indeterminado, porque não é possível obter apenas uma solução para ele. Se vocês substituírem todas essas soluções aqui para esse sistema, vocês vão ter que elas satisfazem o nosso sistema. Então, ele também é um sistema possível e indeterminado. Sistema impossível, também podemos chamar de SI. Sistema impossível é aquele que não existe solução, quando se é impossível determinar qualquer valor que resolva o sistema. Ou seja, ele não tem nenhum valor que satisfaça as equações do nosso sistema. Exemplo. Exemplo A.
o sistema x mais y é igual a 3 e x mais y é igual a 5. E o exemplo B é 2x mais y é igual a 4 e 0x menos 0y é igual a 5. No exemplo A é impossível porque nós não conseguimos determinar nenhum valor para x e y, dos quais satisfaçam essas duas equações. E no exemplo B é mais nítido porque que nós não conseguimos encontrar valores para x e y que satisfaçam as equações logo de cara na segunda equação. Porque 0x menos 0y nunca vai ser igual a 5. Então, 0 menos 0 nunca vai ser igual a 5. Então, esses dois são exemplos de sistemas impossíveis. Sistema homogêneo. Sistema homogêneo é aquele onde todos os termos independentes são iguais a zero. Ou também nós podemos dizer que todas as equações lineares são igualadas a zero. Então, temos que um sistema homogêneo nunca será impossível, pois sempre haverá uma solução chamada de trivial, a qual todas as incógnitas é atribuído o valor zero. Porém, ele pode ser determinado ou indeterminado, ou seja, ele pode ter uma única solução, além da solução trivial, ou ele pode ter inúmeras soluções, contendo também a solução trivial. Exemplos. Exemplo A. X mais 2y é igual a zero e 3x mais y é igual a zero. Então, esse é um sistema homogêneo porque as equações são igualadas a zero. Ou também podemos dizer que os termos independentes são iguais a zero. E 2x mais y menos z é igual a zero, x mais y mais 4z é igual a zero, e 5x menos 2y mais 3z é igual a zero. Aqui também é um sistema homogêneo, porque todas as equações são iguais a zero. Ou também podemos dizer que todos os termos independentes são iguais a zero. Aqui vocês podem ver que se vocês aplicarem x igual a zero e y igual a zero, vocês vão ter que 0 é igual a zero. Vocês podem confirmar em todas as equações aí que vai ter uma solução trivial. Aí eu também não me aprofundei muito dizendo se o sistema é determinado ou indeterminado, porque esse não era o objetivo desse tópico. Que o objetivo desse tópico era apenas dizer o que era um sistema homogêneo, tá? Aí quem quiser resolver esses dois sistemas e ver se ele é determinado ou indeterminado, fiquem à vontade, tá? Porém, coloquem na cabeça de vocês, um sistema homogêneo sempre será possível, tá? Porque ele tem ao menos uma solução, que é a solução trivial. Agora vamos ver a classificação dos sistemas por Cramer. Então, já aprendemos a resolver um sistema linear por Cramer, agora iremos observar os valores de d, dx, dy até dn para classificar um sistema, onde d, como já vimos, é o determinante da matriz dos coeficientes, dx é o determinante da matriz dx, dy é o determinante da matriz dy e dn é o determinante da matriz dn. Então, a primeira situação, se tivermos d0 igual a zero e o coeficiente das incógnitas, exemplo, dx, também igual a zero, teríamos uma divisão dx dividido por d igual a 0 sobre 0. Então, temos um sistema possível e indeterminado. Por quê? Porque 0 dividido por 0 é uma indeterminação. Aqui, nós pegamos dx apenas como exemplo, tá, pessoal? Isso poderia ter acontecido com dy, com dz e qualquer outro valor de d, tá? Se isso acontecer com dx, dy, dz ou qualquer outro d do segundo passo, vocês podem dizer que esse é um sistema possível e indeterminado. Segunda situação, se tivermos d igual a zero e o coeficiente das incógnitas diferente de zero, temos dy dividido por zero é igual a 4 dividido por zero. Ou seja, esse sistema é impossível. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Qualquer número que eu vou dividir por zero é uma divisão impossível. Então, esse sistema também vai ser impossível. Terceira situação, se tivermos d diferente de zero e o coeficiente das incógnitas qualquer valor, temos dz dividido por d
Se dz for igual a zero, temos 0 dividido por 5. Então temos sistema possível e determinado. Aqui eu coloquei 0 para vocês verem que quando é 0 também nós vamos ter um sistema possível e determinado. Porque 0 dividido por qualquer número é igual a 0. Mas aqui poderia ser qualquer número. 0, 1, 2, 20, 1000, 1 milhão e até infinito, tá, pessoal? Exemplo 1. Defina se os sistemas são possíveis determinado, possível indeterminado ou impossível. Exemplo A. Então temos o sistema x mais y igual a 2 e 3x mais 3y igual a 6. Então vamos encontrar a determinante da matriz dos coeficientes, que é igual a 0, e o determinante da matriz dx, que também é igual a 0. Dessa maneira temos dx sobre d, que é igual a 0 sobre 0. E isso caracteriza um sistema possível e indeterminado. Se vocês não quiserem decorar cada caso, é só vocês lembrarem, 0 dividido por 0 é uma indeterminação, então nós temos um sistema possível e indeterminado. Exemplo B. X mais y é igual a 2 e 2x mais 2y é igual a 5. Então, calculando a determinante da matriz dos coeficientes, temos que é igual a 0, e o determinante da matriz dx é igual a menos 1. Dessa forma, temos que dx sobre d é igual a menos 1 sobre 0. E é um sistema impossível. Por quê? Porque é impossível dividir um número por zero. Então, isso caracteriza um sistema impossível. Exemplo C, temos o sistema x mais 5 igual a 5 e x menos 3 é igual a 3. Calculando o determinante da matriz dos coeficientes, temos que é igual a menos 2 e o determinante da matriz dx, que é igual a menos 8. Dividindo então dx por d, é igual a menos 8 dividido por menos 2, que é um sistema possível determinado. Por quê? Porque é possível nós dividirmos menos 8 por menos 2 e teremos um número determinado. Já, se tivermos um sistema homogêneo, podemos determinar se ele será determinado ou indeterminado pelo determinante da matriz dos coeficientes. Então, primeira situação, se d é igual a 0, o sistema é possível indeterminado. E se d é diferente de 0, o sistema será possível determinado. Exemplo 1. Defina se o sistema homogêneo é possível determinado ou possível indeterminado. Lembrem-se de que um sistema homogêneo nunca é impossível, porque ele sempre vai ter a solução trivial. Então, encontrando o determinante da matriz dos coeficientes, temos que é igual a menos 3. Então, se ele é igual a menos 3, ele é diferente de 0. Logo, é um sistema possível determinado. Exemplo 2. Defina se o sistema homogêneo é possível determinado ou possível indeterminado. Então, temos o sistema x menos y e z igual a 0, menos x menos y menos 3z igual a 0 e x menos y mais z igual a 0. Encontrando o determinante da matriz dos coeficientes, temos que é igual a 0. Sendo assim, nós temos que esse sistema é possível indeterminado. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de sistemas lineares. Espero ter ajudado bastante vocês nessa parte e até a próxima.